Glória a Deus, aleluia. Eu vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, vamos dar início ao culto dessa noite. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, de número 100. Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa estar falando conosco nessa noite de estudo, de ensino, de oração. Aleluias. Que o Senhor venha abençoar a sua alma, a sua vida. Eu sei que você está chegando pela live também. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Salmos de número 100. Amém? Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós que nos fez a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hino. Louvai e bendizei o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração a geração. Amém? Vamos orar, igreja? Esse novo querido. Vamos orar e buscar a presença de Deus, que você apresente a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Querido Deus eterno e soberano Pai, meu Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, na Tua casa, para Te adorar, para Te exaltar, para engrandecer o Teu nome, para louvar o Senhor e para dizer o quanto o Senhor é bom, ó Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso, poderoso, grandioso, e fora de Ti, meu Deus, nunca houve nem haverá outro além de Ti. Por isso, Pai, nós entregamos as nossas vidas. Por isso, ó Pai, eu quero colocar aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cabisbaixo. Senhor, meu Deus, ó Pai, pensando em parar, pensando em desanimar, em desistir da caminhada, em desistir, ó Deus, ó Pai, da casa do Senhor, do caminho do Senhor, da palavra do Senhor, meu Deus, repreenda. Não permita com que o mundo, não permita com que as ideias mundanas, não permita com que, ó Deus, ó Pai, as coisas dessa terra venham ser maior do que as eternas, mas que as eternas possam perdurar na nossa vida, possam permanecer, ó Deus, firmes, inabaláveis, sempre, ó Deus, todos os dias a sua promessa. Por isso, ó Pai, vai tocando, vai operando, vai abençoando as vidas, as famílias, os irmãos, as irmãs, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, aqueles que estão, ó Deus, no vício, na bebida, nas drogas, na prostituição, no adultério, ó Deus, repreenda, traga-os, ó Deus, de volta à tua casa, traga-os de volta à tua presença. Meu Deus, eu oro e apresento cada obreiro desta casa, cada obreira, meu Deus, ó Pai, que o Espírito do Senhor venha sobre eles, que a glória, que a unção do Senhor, que a presença do Senhor, meu Deus, seja real em nosso meio, nos fortaleça e nos abençoa, Pai, para a glória do Teu santo nome. É o que eu lhe peço, Senhor, esteja conosco, fale conosco, ó Deus, e abençoa essa noite em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos receber o nosso irmão Aldair, que tem a oportunidade de estar louvando o nome do Senhor. Primeira semana próxima. Amém. Vou ler o 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem de minha luz. Hoje sou
Vou ler o 15 então. Aleluia. Ó, com cego andei e perdido paguei, longe o meu Salvador. Mas o céu ele desceu, o seu sangue veio pra salvar o meu povo pecador. Aleluia, Jesus, bom, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã Cida também tem oportunidade. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Deus. Santo és o teu nome, Deus. Aleluia. Tem que ser no lado e passou. Vem. Pode dar uma olhada. Pode. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, tudo é para a glória do Senhor. Se fosse por mim mesmo, nem aqui eu estava, porque eu não estava muito bom, mas para louvar o Senhor, a gente tem que o Senhor dá força, aleluia, que o Senhor venha a fortalecer a nossa vida, amém? É só Ele mesmo para dar vitória para nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo é para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você está no deserto, pensando em morrer, tantas lutas e sofrimento, é Deus provando você. Se você está no deserto, pensando em parar, não murmure, não desanime. No deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz o que Ele quer que pode fazer. No deserto Ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto você ouve e deserta a vitória. Se eu estiver triste, Ele vai te alegrar. Se eu estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai botar água da rocha.
Levante a cabeça e começa a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Aleluia, Deus. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto, Ele vai brotar água da rocha. Levante a cabeça e começa a louvar. A peleja não é sua, é de Jeová. Existendo no deserto, nada vai voltar. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai, nunca deixa, meu Deus, faltar, meu Deus. Nada que Deus bom. No deserto Ele vai, o que Ele pode fazer. No deserto Ele vai, e vai milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e completa a vitória. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água da rocha. Levante a cabeça e começa a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Existando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água da rocha. Aleluia, Deus. Levante a cabeça e começa a louvar. A peleja não é sua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai voltar. Aleluia, Jesus Santo, meu nome. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele vai brotar água da rocha. Levante a cabeça e começa a louvar. A peleja não é sua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai voltar. Aleluia, Deus. Nossa, Deus. Mesmo nós estamos no deserto, né? Não nada vai faltar para nós, porque nós temos Deus, aleluia, que pode tudo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos receber também o diácono Vivaldo. Vai estar fazendo a oração, amém? Aleluia. Aleluia. Então, igreja com o Pai do Senhor, amém. Lá do lugar da palavra de Deus, seja muito abençoado em nome de Jesus, cheio de vitória, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor. Nosso Abençoa Senhor, cada dia, nosso Senhor. agradecemos. Abençoa cada dia para lá, Pai, Senhor. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Santo, santo é teu nome. Abençoa cada dia nós também. Nosso irmão lá que está louvando, agradecendo o nome. Aleluia, Deus Santo, Deus tremendo. Todo ministério. Deus maravilhoso de poder e de glória é o Senhor, ó Deus. Aleluia. Geral que pôde comparecer, mas Deus abençoe e guarde isso no dia Espírito Santo, louvado seja. Nós te adoramos, ó Deus, te agradecemos, Pai, tu és bom, tu és tremendo, Deus, tu és maravilhoso. Abençoa, meu Pai, a nossa vida, a nossa casa, a família, Deus. Agir, Senhor, integral, Pai. Tu és santo, Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Abençoa eles também, Jesus, que eles possam aceitar Jesus como salvador, Jesus. Papai, nós precisamos da oração, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a palma do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos louvar o
Senhor nessa noite, pelo menos vamos tentar com essa voz abençoada, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Se você conhecer esses louvores, amados, você possa fechar os seus olhos, entrar em comunhão na presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você crê que Deus está aqui, amados? Aleluia.
segundo a vontade de Deus para ser estabelecido na nossa vida, segundo a vontade de Deus vai acontecer em seu coração. Aleluia, aleluia, adore o Senhor conosco nessa noite, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é aquele que vive e reina poderosamente, amado. E nunca houve nem haverá outro além dele. Aleluia. Ele é aquele que reina, que vive, amados, poderosamente. Ele está, amados, no controle de todas as coisas. É Ele que sustenta a sua casa, a minha casa, a tua vida. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Alexandre, pela oportunidade, glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. Quem está feliz nessa noite, deu um brado de glória para os céus, estremecer o inferno. Aleluia. Deus é fiel. Agora vocês falam, por gentileza, em Mateus, capítulo 6, a glória do Senhor. Versículo 6. Pequeno versículo aqui para a nossa meditação. Aleluia. Santo és o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos chamou, aquele que demonstrou a graça, aquele que está sempre confiando, acreditando, demonstrando amor. E pelo Senhor que o Filho veio. Mateus capítulo 6, versículo 6. Se não fosse o nosso Deus, o que seríamos de nós? Dando o único Filho para eu e você estar aqui. Ele foi morto de cruz por cada um de nós. É necessário entender que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. É Deus. É Deus. Deus ao qual nos ama, Deus ao qual te ama. Deus só diz amém? Amém. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Pode ser saber para a glória do Senhor. Tem recompensa para você. Aleluia.
Mas a pergunta é: o que realmente está dentro do nosso coração? A palavra de Deus é linda quando diz ao orar, fecha a porta. O oculto profundo Deus revela. Fecha o olho carnal, abre o olho espiritual. E a recompensa vem de Deus. Mas é necessário entender que para ter uma recompensa é necessário jogar tudo para fora, como diz o apóstolo Paulo. É despojar de nós, jogar o eu para fora, o egoísmo para fora. Entender que você não é super-homem, eu também não sou. Mas existe o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Por isso que tem que jogar para fora. A pergunta bem forte para mim e para você. Para Deus é simples e fácil de revelar a nós o oculto e o profundo. Mas será que nós estamos dispostos a revelar para Deus quem realmente somos? Revelar para Deus o que realmente precisamos e necessitamos. Dizer o quanto somos falhos, errôneos, pecadores. Aleluia! Muitas vezes fala no cumpre, muitas vezes promete, esquece. Se Deus fosse igual a nós, o que seríamos de mim? O que seria de você? O que seria de nós se Ele fosse igual a nós? Mas Ele não é. Ele demonstra o amor, trazendo eu e você aqui neste culto abençoado, para nos ensinar, que um ensinamento abençoado, e nos mostrar que independente de tudo, Ele continua te amando com amor incondicional. Independente de tudo, Ele continua perdoando. Independente de tudo, Ele continua mostrando e demonstrando a verdadeira palavra que cura, liberta, sara, santifica e te leva a viver algo novo no céu. Aleluia! Mas para isso, amados, é necessário permanecer na oraria. Para isso é necessário entender que nem todos vão te entender. Misericórdia, pastor, sim. Por quê? Porque tu está sendo a diferença. Por quê? Porque tu está sendo o que muitos não querem que você seja. Aquele que obedece os padrões na área espiritual do Senhor. Sempre vai ter pessoas para levantar o contrário. Sabe por quê? Porque não tem aquilo que você ainda tem. Jesus. Fala para mim o que, pastor? Fala para mim o que, pastor? A intimidade constante com o Mestre. Aleluia! Glória a Jesus. A intimidade constante com o Mestre, que vai nos ensinar cada dia a entender não que somos melhores, mas que temos que abraçar e condicionar as pessoas, mas também mostrar a palavra que liberta, a palavra que limpa, a palavra que cura, a palavra que santifica. Mas é necessário entender que temos que se achegar ao Senhor. A palavra é linda. O oculto profundo Deus revela quando Márcia coloca. Glória a Deus. E no final do versículo diz o que? Tem recompensa. Seremos sempre recompensados. Mas a qualidade de hoje quer recompensa diferente. A qualidade de hoje quer receber e não quer depositar. A qualidade de hoje quer fama, quer estar, mas não quer compromisso. A atividade de hoje quer saber muito e quer fazer pouco. Antes não saber muito, mas entender que um pouco está dentro do teu coração, que é o compromisso em verdade e em humanidade, mostrando para Deus que você é ser humano independente de tudo. Pastor, me prova isso, Davi, segundo o coração de Deus. Mas aconteceu isso, aquilo, isso. Mas ele nunca deixou de ser segundo o coração de Deus. Por quê? Porque eu me arrependi. Arrependimento verdadeiro. Entender o momento, entender a situação, entender quem realmente é Deus. A pergunta vem para mim e para você: quem realmente é Deus para nós? Quem realmente é Deus na tua vida? Quem realmente é Deus na minha vida? Pastor, para mim ele é o tudo. Pastor, para mim não tem outra pessoa igual a ele. Então por que não permanecer na obediência? E obediência, mas para entender a palavra, não é fácil. Quem fala que é fácil, é mentira do diabo que não é. Sempre quando você está na obediência para com Deus, permanecendo, sempre vai levantar pessoas. Sempre o inferno vai se levantar para tentar te derrubar,
para tentar te frustrar, para tentar apagar a sua fé. Sempre vai ter pessoas, dentro, fora da família, dentro da família, fora da família, em vários lugares, para você tentar desistir de você mesmo, desistir do seu chamado, desistir daquilo que Deus tem para você. Quantas vezes de infância, pessoas davam risada de mim, falavam de mim. O Espírito Santo falava para mim: fique quieto, porque não estão entendendo que a sua obediência não é para com as pessoas, a sua obediência era para comigo. Então permaneça. O oculto profundo Deus vai revelar. Então não é nós que vamos revelar algo, quem vai revelar é Deus. Oh, aleluia! Então se é Ele que vai revelar, como Ele tem revelado, então vamos esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu meu clamor. Oh, aleluia! É clamar, é esperar com paciência. Mas entender que independente do vício, do problema, da dor, da calúnia, que falam mal, quando olho dentro para dentro de mim, eu vejo que eu não sou merecedor, mas eu vou estar no lugar certo, no lugar certo, pastor. É dentro da igreja, não apenas dentro da igreja, mas principalmente dentro dos padrões de Cristo Jesus, para a tua vida e para a tua história. Porque, pastor, você falou nem tanto dentro da igreja, porque tem pessoas que não têm condições de vir. Mas está falando, Senhor, eu só tenho a Bíblia em mim. Aleluia! Está falando, Senhor, eu não posso estar, mas eu te recebo aqui. Oh, aleluia! Pastor, se você está tirando, não me perdoe, não. Eu quero que você entenda que é necessário sempre receber um fortalecimento aqui. Principalmente quando é ensinamento. Era para estar cheia essa igreja. Lotada, até pessoas lá fora. Porque muitos perecem, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra. Aí o mercenário lá fora fala e a pessoa ouve a voz. Por quê? Porque nunca aprendeu a ouvir a voz do pastor. O pastor, os pastores, que é o nosso Senhor diz, que a ovelha conhece a minha voz. Não obedece. Oh, aleluia. Então é necessário ouvir a voz. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estou ouvindo, eu estou aprendendo. Eu estou descendo. Eu estou deixando a palavra entrar. Aleluia! A palavra vai vir do trono de Deus para o nosso presidente para nos ensinar. Então é necessário entender que não é o corpo apenas estar aqui, mas é o coração estar limpo e a mente aberta para entender que independente do que passou, hoje é tudo novo de novo. Deus está dizendo: ei, esquece o passado que eu sou Deus para mudar a tua história. Esquece o passado que eu sou Senhor para te ensinar. Esquece o passado que eu sou Deus para você, que você é um vencedor. Oh, aleluia! Desde a madre, desde o primeiro choro, Deus estava lá. Por que, pastor, você está trazendo isso? Porque tem pessoas que ainda não entenderam, que são perseverantes em Deus. Quando você coloca tudo no Senhor, como diz 1 Pedro 5,7, lançai sobre Ele a ansiedade, Ele cuidará de vós. Mas muitos estão lançando ansiedade em pessoas, estão se frustrando, se abrindo para pessoas. Esse é o melhor lugar de se abrir, de tirar as dúvidas. É verdade. Esse é o melhor lugar, o oculto, de falar para o Senhor: Senhor, eu sei que onde há dúvida, o Senhor não dá, mas onde o Senhor está, não há dúvida. Então, por isso que eu quero receber aquilo que pessoas ainda não conseguiram receber. Não é porque eles são fracos, não. É porque ainda não entenderam quem é o Senhor. Porque ainda não entenderam que é necessário se colocar, mesmo estando na condição que não deveria estar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque tem muitas pessoas no presidente que quer que a pessoa tenha, mas primeiro a pessoa tem que ser santo, ser puro. Opa! Tem que ser santo, ser puro, então você não pode nem. Não, se fosse santo e puro, já tinha levado. Todos os pecadores destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos imperfeitos, mas o único perfeito está aqui. Ressuscitou no terceiro dia, ele está aqui neste lugar. É uma palavra de poder aos nossos corações que vai ser passada na missão deste momento, deste dia.
pode entrar nos nossos corações. É o oculto e profundo que Deus revela, mas a pergunta é: estamos dispostos a receber? Sim. Por isso que estamos aqui. O Espírito Santo me traz algo lindo na infância. O pastor meu falava para mim no Paraná: aquele que realmente ama o Pai é aquele que ama a palavra. Eu não entendia, presidente, porque eu não mergulhava. Jesus sempre dizia: aquele que me ama é amado de meu Pai, porque eu amo a minha palavra e a pratico. O pastor sempre falava: aqueles que realmente amam a Cristo é aqueles que gostam de estar em culto de ensino. Porque entende que, independente de tudo, é a palavra que vai nos firmar, é a palavra que vai nos libertar, é a palavra que vai nos fazer crescer. Porque a palavra não mente, a palavra não é falsa, a palavra não volta atrás, porque a palavra já vem dele, a palavra é dele, porque dele, por ele, para ele, a todas as coisas. O que você está dizendo, pastor? Eu quero que você firme no poder da palavra de Cristo Jesus. Aleluia! Que ela não erra, ela não falha. Ela liberta. O oculto profundo vem recompensa. E para terminar, sabe qual que é a recompensa maior? A recompensa maior é você se alegrar nas alturas. A recompensa maior é você deixar o carnal até o espiritual. Entender que eu não vou precisar subir ao céu para me viver lá não. Eu vou viver o céu aqui. Porque o Senhor disse que ele que vive e permanece na minha palavra tem o melhor nessa terra. O melhor dessa terra é para nós reunidos nesse propósito de amar o Senhor, de amar o próximo, de entender que, independente de tudo, eu tenho por obrigação de estar aqui. Por que, pastor? Que eu tenho? Porque Deus já fez a parte dele, como sempre tem feito. Deu ar, saúde, nos livrou de todo mal. É verdade. Nos abençoou num dia de feriado abençoado desse. Eu não sei para onde você vai, onde você descansou, como eu descansei, o dia todo com a família. Mas quem permite isso foi o Senhor. Aí o porquê de não estar na casa do Pai, o porquê de não estar na presença, o porquê de não receber juntamente com os irmãos algo novo, de novo, a qual edifica o nosso coração, a nossa vida. Oh meu Deus! Tem pessoas que se levantam e falam: não é necessário estar na igreja. Eu terminar pedindo, tive um debate para crescimento para a glória de Deus. Falei para eles: isso não é necessário, tá? Porque os povos de antigamente, os antepassados, tinham sinagogas para adorar. Aqui é um fortalecimento maior, é se alegrar com a irmandade, é constituir algo novo de Deus, é aprender algo novo no teu coração. O que tu vai receber na tua casa? Que testemunho? Qual palavra forte tu vai receber? Foi constituído por Deus a igreja. Foi constituído por Cristo. Está junto. Seja no Novo, seja no Velho Testamento. A palavra se cumpre, tem que estar junto, recebendo o melhor de Deus. Alegre com os que se alegram, mas chora também com os que choram. E aqueles que choram sempre com os que choram, estão entendendo que a alegria faz parte. Por isso que Jesus ali, quando ele fala: eu vou permanecer, eu estou permanecendo, não naquilo que eu quero, mas naquilo que o Pai quer. Amém? A recompensa de Deus possa estar no seu coração. E para terminar e passar para o presidente, a recompensa é essa: é o Espírito Santo que habita em vós, dado por Deus. Amém? Sem obedecer, Pai do reino do céu, até chegar no fim da estrada e entender que é mais um começo para nós viver o melhor de Deus. As palmas que agora o rei da glória. Glória a Deus. E Yasmin, louvar o Senhor, amém? Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia.
Toda honra, glória e louvor é dada a ti, Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus, amados. Vamos passar ao estudo dessa noite. Glória a Deus. Deus é tremendo. Irmãos, pega a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 17. Aleluia. A lição de hoje é a primeira lição de 13 lições que nós vamos estar aqui durante 3 quintas-feiras, amados. Nós vamos estar aqui. Eu queria
que você fizesse o compromisso de vir participar, né? Não seja como alguns amados que ficam nas suas casas, às vezes esperando as oportunidades de irem na internet e tentar debater algo que você posta, ou algo que você fala, ou algo, irmão. Você nem gosta muito de debate nessas coisas, né? Mas essa semana eu tive que, né, até mesmo falar com alguém aí. Mas Deus é tremendo, né? Amados, quando a família age por conta própria, texto-áureo do nosso estudo é Gênesis 17, versículo 19. Pode ficar sentado, irmão. Fica à vontade. Gênesis 17, se você quiser deixar no livro de Gênesis, nós vamos folhear algumas folhas aqui, tá bom? Gênesis 17, capítulo 17, versículo 19. Amém? Diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Amém? Glória a Deus. Amados, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a promessa de Deus sobre a vida de Abrão e Sarai. Na época ainda era Abrão e Sarai, não era Sara e nem Abraão, porque ainda não tinha mudado de nome. Deus ainda não tinha mudado o nome deles, amados, nessa época. Mas Deus já tinha feito uma promessa para eles, de que deles seriam benditas todas as famílias, e que através deles Deus levantaria alguém, amados, que abençoaria a nação. Então, deixa nós terminarmos aqui esse estudo para você entender. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, a consequência dessa ação é inevitável. Vira comigo para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, toda ação produz uma consequência, seja ela boa ou má. Fala assim: você vai colher os frutos da árvore que você plantar. Está entendendo, irmãos? Tudo que você planta, você colhe, não adianta. E uma das coisas que nós vamos entender aqui, amados, o que eles colheram, Abrão e Sarai, irmãos, eles colheram aquilo que eles plantaram. Por quê? Porque deixaram de acreditar na promessa de Deus para acreditar na palavra dos homens. Amém? Então abra comigo aí Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ver o versículo 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 1. Melhor dizer, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Amém? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Abra também comigo agora Gênesis capítulo 16. Glória a Deus. Gênesis capítulo 16, versículo 1, 2, 3, nós vamos ler até o 5. Aleluia. Glória a Deus, amém? Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela então teve filho, foi aquela sua esposa desprezada aos seus olhos.
Então disse Sarai, a sua esposa, a Abrão: meu agrado seja sobre ti, minha serva pus eu em teus braços, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada diante de ti. O Senhor julgue entre mim e entre ti nesta hora. Amém? Nossa, essa voz hoje é terrível, né? Espero que vocês entendam o que eu estou tentando falar aqui. Amém? Amados, o que nós vemos aqui nessa noite? É que Deus chegou diante de Abrão e Sarai, amados, e lhes fez uma promessa. Liberou uma palavra de que ela não seria mais estéril, de que ela teria filhos. Mas nós vamos ver aqui, amados, que quando Abraão recebeu a promessa, repita comigo assim: olha, Abraão tinha 75 anos. Agora assim, olha aí, quando Isaac nasceu, a promessa de Deus, Abraão já tinha 100 anos. Amém? Então demorou 25 anos para que Abraão recebesse a sua promessa, irmãos. E sabe qual é o problema nosso? É esse. É que quando nós chegamos na igreja, nós somos uma coisa. Nós entramos com a perspectiva de querer aprender, de querer louvar, de querer orar, de querer estudar a palavra, de querer estar na igreja todo dia, irmãos. Mas vai passando-se o tempo, parece que esse amor acaba. Parece que Deus já não é mais o mesmo por você. Parece que o relacionamento de Deus na sua vida já não é mais importante. E esse foi o problema entre Sara e Abraão. Porque quando cumpriu a promessa, Deus já tinha mudado o seu nome. Mas, amados, antes de cumprir tudo isso, passou 25 anos. E nesse período inteiro, houve um momento em que Sarai, a sua esposa, desistiu do projeto de Deus. E ela chega até a dizer: olha, já que Deus não permite com que eu tenha filho, então entre tu na minha serva, dormes com ela, tenha filhos dela, e os filhos dela a partir de hoje sejam os nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque deixaram de esperar a voz do Senhor. Eu começo aqui o estudo dessa noite. Quanto tempo você deixou de ouvir a voz de Deus? Quanto tempo você deixou de ouvir a voz de pessoas que estão dentro da igreja para ouvir vozes de pessoas que estão lá fora? Como eu disse para você, irmãos, sempre às vezes eu gosto de postar algumas coisas para chamar a atenção. E essa semana eu postei um vídeo lá, irmãos, do irmão falando sobre a oferta, sobre o dízimo. E alguns irmãos aí, algumas pessoas que estão fora, veio tentar questionar. Primeiro que para questionar isso tinha que estar dentro. Já não pode questionar porque não estão dentro. Só para começar, né? Para começar vai ter que começar assim. Para começar eles tinham que estar dentro para tentar questionar alguma coisa. Ou seja, você viu, irmãos, quem estava lá dentro da arca falando que sobre a questão de sair para fora ou alguma coisa, ou de entrar dentro da arca? Não, irmãos, simplesmente a família de Noé resolveu com ele entrar dentro da arca. Então eles agora pôde questionar com Deus alguma coisa. Mas quem estava de fora morreu. E pôde questionar a sua morte? Não. Então, irmãos, não perca tempo ouvindo quem está de fora da casa. Não perca tempo ouvindo vozes de outros pastores. Esses dias eu tive que conversar com alguns jovens, porque chegaram para mim e disseram assim: mas o pastor disse que é assim. Eu falei: quem é o seu pastor? Quem que é o pastor da igreja que você congrega? Qual é a igreja que você congrega? Não é a nossa igreja. Eu falei: então por que você está seguindo aquela igreja? Esse é o problema nosso, irmãos. Por quê? Deus fez uma promessa para a irmã Cida. Aí a irmã Cida pega, irmãos, porque passou 10 anos e ainda não cumpriu a promessa. Agora a irmã Cida vai pegar e vai ouvir a voz dos homens. Não, faz isso e isso, irmãos. É igual eu estou gripado. Eu chego numa casa, irmãos, é assim: você já fez o chá assim, assim, assim? Eu já. E chega na outra casa: você já fez assim, assim, assim? Falei: também já. E assim: não, esse aí eu ainda não fiz, não, vou fazer. Aí você chega na outra casa e fala assim: você já fez isso? Peraí, irmãos, e o princípio de tudo? A pergunta é: você está no princípio da promessa de Deus, ou você está preferindo ouvir outras vozes
porque é melhor para você. Esse é o problema nosso, irmãos. Então vamos adentrar o estudo. Deus faz promessa a Abraão. O encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus, depois de Harã. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, filho da promessa, nasceu, o patriarca então tinha 100 anos. Assim podemos dizer que demorou 25 anos para se cumprir aquela promessa. Após a promessa de uma descendência, veio a preocupação a Abraão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que a fé de Abraão estava em crise, e Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem pela fé de enxergar o sobrenatural de Deus. Sabe por que a igreja hoje está mesquinha? Sabe por que a igreja hoje não está tendo mais milagre como antigamente? Porque a igreja deixou de orar para ouvir pessoas na internet. Porque as pessoas deixou de ter um compromisso com Deus, como diz o pastor Alexandre: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus em oculto te revelará todas as coisas. Mas nós estamos querendo o quê? Eu vou na casa do profeta, porque o profeta vai revelar o oculto. Esses dias, irmãos, alguém pega e me manda mensagem: pastor, senti que mandar uma mensagem para o senhor pode orar por mim? Eu gravei um áudio e mandei. A primeira coisa que ele me perguntou: o que Deus te mostrou? Eu falei que você precisa voltar para casa, seu desviado. Você precisa voltar para a casa de Deus. Você precisa voltar para a palavra, seu miserável. Eu sou arqueiro, pastor. Eu falei: não, irmão, estou falando sério, você precisa voltar. Ele falou: Deus te mostrou que eu estou afastado mesmo? Eu falei assim: não, irmão, é porque pela sua conversa eu já percebi. Deus não precisa mostrar nada, não. Tem coisas que Deus não vai mostrar, você percebe. É por isso que a Bíblia diz que os sinais antecedem a cria. Amados, os sinais antecedem a volta, os sinais antecedem a queda, os sinais antecedem, amados, a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Então, amados, nós precisamos entender isso. Ele diz: e aí, pastor, como que eu faço? Eu falei: volta correndo, miserável. Vai correndo para a casa de Deus. O que você está fazendo fora? O que você está pedindo conselho de outro pastor? Sabe, irmãos, esses dias algumas pessoas me questionam: pastor, eu gosto muito da sua oração, eu gosto muito dos seus conselhos, mas eu não gosto de ir na sua igreja, porque a sua igreja é assim, eu gosto de regra. Então vai ficar na igreja da regra, mas não me perde oração não, vai viver debaixo da regra do pastor lá, minha esquadra. E ele diz assim: não, mas é que eu não gosto da maneira dele de conduzir, eu gosto da maneira da igreja, mas do pastor eu não gosto. Irmãos, olha o que nós estamos vivendo hoje. E isso foi o que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu uma promessa diretamente do próprio Deus. Quando você chega na igreja, você recebe uma promessa diretamente de Deus. A Bíblia, amados, tem muitas promessas da palavra, da bênção do céu, da vitória, da glória, da chave, do milagre. Deus tem muitas promessas para mim e para você, irmãos. Mas a pergunta é: você recebeu elas? Você está guardando elas? Ou você está indo diante de conselhos dos homens? Porque esse é o problema. Toda vez que você deixar de ouvir a voz de Deus, você vai cair como Abraão caiu. Principalmente quando fala do seu coração. Imagina, irmã Cida, a senhora está lá estéril, não pode mais gerar filho. Aí, amado, você tem ali aquela jovem ali de 16 anos que trabalha na sua casa. Aí a senhora fala assim para o irmão Elson: irmão Elson, seguinte, filho, eu não posso gerar não. Deus falou que vai dar um filho para nós, mas acho que Deus errou. Foi isso que Sara disse. Foi isso que ela estava falando para Abraão. Não, eu acho que ele errou o alvo. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer igual os ismaelitas, vamos fazer igual o povo lá, vamos fazer igual o povo da terra vizinho, vamos fazer igual o vizinho aqui, ó. Vai lá, deita com a nossa funcionária aqui de 16 anos, irmão Elson. Imagina, irmão, o irmão estava com 75 anos de idade.
vai pegar uma jovem, vai namorar com uma jovem, vai se deitar com uma jovem. Qual que era o papel dele como sacerdote? Tá ficando doida, mulher? Não, não vou fazer isso não. Mas a hora que ele olhou para ela, bonita, jovem, começaram os seus olhos, o que ele fez? Oi, amor, é agora, vamos ter esse bebê então, ué. Vai lá, deitou com Agar, nasceu Ismael. Mas Ismael não é a promessa de Deus. Ismael não era o filho prometido para aquela geração, irmãos. Não era o filho prometido. Mas e Deus então agora vai castigar? Não, Deus cuidou da criança. Mas só que por causa disso, irmãos, você pode ver que hoje há uma guerra constante entre o povo judeu e o povo árabe. Você pode ver, irmãos, que todas as características que tinham ali, amados, era de uma descendência de outra. E por causa, amados, dessa separação, então não houve mais união naquela terra, irmãos. Não houve mais paz na casa. Não houve mais paz na casa de Abrão, irmãos. Porque agora, aquela mulher que não podia ter filhos, está chateada. Porque Abraão não procura ela mais para fazer carinho. Abraão não procura ela mais para cuidar dela, dar atenção para ela. Agora é só Agar. É só Agar. É só a funcionária. É só a escrava agora. Mas também ela era nova. Sarai já tinha avançado em idade. E é isso que é o problema, irmãos. Todas as vezes que você abrir a porta, irmãos, toda vez que você abrir a porta, o diabo vai entrar, vai fazer um regaço na sua casa. Toda vez, irmãos, que o diabo entrar na sua vida, ele vai mudar a sua história, vai destruir tudo. Sabe, irmãos, cadê o celular? Dá um celular aí. Daí, isso. Irmãos, isso aqui, ó, é uma arma poderosa e tem destruído famílias hoje, tem separado igrejas hoje, tem causado contenda dentro das casas, tem separado filhos de pais. Mas eu trabalho 24 horas com isso aqui, irmãos, ó. Tem pessoas que se pegar um negócio desse aqui, ó, com 2 minutos está vendo pornografia. A molecada de hoje, os homens de hoje, as mulheres de hoje está vendo pornografia. Sabe por quê? Porque deixou de ouvir a voz, deixou de ser espiritual para ser carnal. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos fala que há uma luta constante entre a carne e o espírito. E quem vai vencer? A carne ou o espírito? Aquele a quem você alimenta mais. E a pergunta é, irmãos, quem você está alimentando mais? A Bíblia me diz que aquele que é espiritual, ele espiritualiza todas as coisas. Tudo ele espiritualiza, irmãos. Se a chuva cai, ele é espiritual, ele dá até uma rajada de língua estranha. Aí o crente, amados, que é o certinho, o estudioso, o bambambam, é meninice. Deixa o menino rodar, irmãos, deixa o menino ser crente. Deixa a pessoa adorar a Deus do jeito dele. Cada um foi chamado para adorar. Uns pulam, outros gritam, outros faz isso, outros faz aquilo, irmãos. Um toca tambor, outro... Irmãos, igual esse dias alguém me falava, mas o irmão lá do pandeiro lá, pandeiro, isso aí é para quem é na outra casa. Eu disse, na sua casa pode ser, mas lá na nossa nós adora com pandeiro também. Se tiver surdão também vai. Se tiver saxofone vai. Se tiver bateria vai. Se tiver violão vai, irmão. Sabe por quê? Tudo quanto tem fôlego, louve e adore ao Senhor. Tudo que você tem que usar para adorar o Senhor. Tudo que você faz tem que ser para adorar a Deus, irmãos. Mas o problema nosso é esse, é que nós temos deixado de usar a arma que nós temos para adorar a Deus, para satisfazer a nossa carne. Então, por favor, você que tem usado o seu telefone de maneira indevida, analise você próprio. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui, amado, simplesmente, eu estou aqui só para apontar para você, deixar um pontinho de interrogação para que você comece a mudar. Amém? Vamos lá. As tentativas de Sarai em ajudar a Deus pelo processo natural. Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. Naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada
Por isso Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma ele ter herdeiro seria deitar com a sua serva Agar, e ela conceberia um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para um homem que tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma tentativa precipitada de Abrão e Sarai na vida conjugal. É importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer a sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Com esses tempos atrás, irmãos, tempo atrás eu emprestei meu nome para um irmão aí, e foi 1, 2, 3 vezes, irmãos. Na terceira vez eu fui lá e falei: agora você já viu que ele é de confiança, agora compre no nome dele, arrume no nome dele, porque o meu não vou emprestar mais. E aí, irmãos, todas as coisas mudou. E quando isso aconteceu, irmãos, é muito interessante essas coisas. E aí, esse irmão foi lá e comprou o nome dele. E quando ele comprou, agora ele veio atrás de mim porque o irmão não tinha pagado. Eu falei assim: uai, escuta, enquanto estava no meu nome, ele pagou, correto? Sim. Agora, fui eu que obriguei você a vender o nome dele para ele? Não. Eu pus uma arma na sua cabeça e falei: vende para ele? Não. Ele comprou 3 vezes no meu nome e pagou. Agora o nome dele é problema seu e dele. Assim também, irmãos, são as coisas que acontecem comigo e com você. Às vezes nós vamos deixando o inimigo nos induzir, nos seduzir, e nós vamos tentando dar aquela famosa ajudinha para Deus. Deus criou os céus e a terra, irmãos. Deus fez você em imagem e semelhança dele. Você acha mesmo que Deus precisa da sua ajuda? Deus só precisa do seu arrependimento. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus não precisa da sua ajuda. Fala assim: Deus precisa do seu arrependimento. Amém? Deus precisa do nosso arrependimento, irmãos. Nós temos uma mania muito feia de ficar apontando o dedo para as pessoas. Pare de apontar e comece a arrepender. Comece a mudar. Comece a transformar, que você vai ver que Deus vai mudar a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Uma opinião equivocada acerca de Deus. Vamos lá, olha que interessante. Quando Sarai diz: Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela em gerar filhos, e ela afastou-se do lugar absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando a sua escrava para que a promessa de Deus fosse se cumprir na sua vida. Irmãos, isso aqui é uma das coisas que acontece muito no nosso meio. Por exemplo, está aqui o nosso irmão Elcio. Ele vai lá e chega para a esposa e está assim: amor, eu senti de comprar aquele carro lá. Que carro, amor? Não, aquele que foi na garagem olhou. Tá, mas, Elcio, a finança nossa aqui não está batendo na conta. A prestação daquele carro vai ser 1.500, vai ganhar 1.200. Como é que ela vai pagar esse carro? Não, amor, mas eu estou sentindo de Deus. Aí vai lá e compra. Aí a primeira prestação ele paga, a segunda ele paga, a terceira desanda tudo. Aí ele vende o carro e fala assim: olha, não era de Deus. A pergunta é, irmãos, não era de Deus no começo ou não era de Deus no final? Deus mentiu no começo ou Deus mentiu no final? Nenhuma das duas. Fomos nós que fizemos pela nossa própria vontade. E muitas vezes nós quebramos a cara, caímos, tupicamos, adoecemos, passamos mal, passamos crise financeira, irmãos, porque fazemos as coisas sem consultar a Deus, porque fazemos as coisas sem orar, principalmente o casal, irmãos, principalmente o filho. Quantos filhos já quebrou a cara porque fez as coisas sem pedir permissão para o pai? Quantos, amados, maridos que quebrou a cara porque fez as coisas escondidas da esposa? Quantas mulheres que foi lá na mercearia, comprou escondido, ou comprou a roupa escondido, e depois o marido soube e teve briga dentro de casa? Era só ter falado, irmãos. Era só ter pedido. Era só ter sabido esperar.
Esse é um dos maiores problemas nossos, irmãos. Porque nós queremos passar na frente de Deus. Deus, ele é um conhecimento em pessoa, irmãos. Por isso que eu estou falando para você. Sabe, às vezes nós perdemos tempo demais com coisas lá de fora. Nós perdemos tempo demais, sabe, sem estar junto do corpo de Cristo. Aí não vem falar para mim, eu entendo. Tem pessoas, irmãos, como diz o pastor Alexandre, que não pode vir, estar lá o nosso irmão Adalberto, nossa irmã Amanda, que muitas vezes não pode vir na igreja porque para 8 horas da noite. Mas sempre que dão, estão aqui na casa de Deus. Aí eu entendo que estão lá. Mas a Bíblia diz assim, olha, se alguém pode fazer o bem, ou sabe fazer o bem, e não faz, acabou de cometer pecado. É a mesma coisa do dízimo, da oferta, é a mesma coisa do vir à igreja ou não vir à igreja. Quantas vezes você pôde estar aqui e você não esteve? Quantas vezes você pôde dizimar e ofertar e você não fez? Quantas vezes você pôde orar e você não orou? Quantas vezes você podia ter lido a palavra e você não leu, igreja? Quantas vezes você podia ter visitado o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai? Quantas vezes você podia ter visitado ali o seu filho e você não fez? Aí veio a morte, aí bateu na porta, e aí nós choramos, porque agora nós não podemos mesmo. Aí daqui uns dias a igreja fecha. Aí faz igual a pandemia. Nós estávamos aqui com a câmera ligada, só eu, o Johnny, a minha filha, e de vez em quando o Francisco, ou o pastor, ou a pastora, tinha alguém batendo na porta. Ei, eu posso entrar? Eu estava lá em casa, a igreja fechada, eu quero cultuar, não tem igreja. Eu falei com Deus, se eu passar de uma igreja aberta, ligada, eu quero cultuar a Deus. A igreja está aí aberta hoje. É onde estão os crentes? A maioria dentro da sua casa, sem fazer nada. A maioria dentro da sua casa sem ler a Bíblia. A maioria dentro da sua casa sem dizimar e ofertar, guardando dinheiro no banco, para o anticristo vir e pegar o seu dinheiro depois. E a obra de Deus aí, irmãos. E aí, irmãos, eu falo, sabe, e aí, eu gosto de lançar esses vídeos de dízimo e oferta lá no Facebook para realmente tiçar mesmo. Não, é para tiçar mesmo, sabe? Eu quero que as pessoas comentem. Sabe por quê? Porque elas querem comentar em coisas que elas não fazem. Elas querem falar de coisas que elas não têm poder e autoridade para comentar. É a mesma coisa, irmãos. Tem pessoas que estão lá, irmãos, esses dias eu tive que chamar a atenção do casal. O casal, irmão, estava lá, irmão, falando que estava passando por luta e que foi conversar com o pastor. Eu falei, qual pastor? O pastor da igreja fulana lá assim. Falei, o que ele falou para você? Ele falou assim, assim, assim. Ele falou que está errado. Falei, tá, peraí. Qual que é o pastor de vocês? É o senhor. Eu falei, tá, é eu. Tá. E é isso que eu tenho passado para vocês? Não. Então por que vocês não obedecem? Se vocês tivessem obedecido, a vida de vocês já tinha mudado. Se vocês tivessem entrado no que eu falei para vocês, que foi biblicamente, eu não falei de mim, vocês já tinham mudado. Eu falei, irmãos, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esse pastor, irmãos, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Mas esse pastor aí, que te aconselhou, quantas vezes ele já casou? Só que eu sei foi 4. Só que eu sei já é a 4ª mulher que ele tem. Aí quer ensinar você a viver o casamento perfeito. Agora deixa eu te perguntar, quantos filhos que ele tem que mora com ele na casa? Que eu sei é só um, porque os outros 3 estão com uma mulher diferente. Então, irmãos, esse é o nosso problema. Nós estamos querendo, amados, deixar de ouvir a palavra. O pastor, irmãos, eu não sou certo não. Bom, eu vou fazer 20 anos de casado e vou casar 2 vezes. Dia 9 eu convidei minha esposa para casar comigo de novo. Dia 9 de dezembro eu vou casar de novo, irmão, com a minha mulher. Estou apaixonado por ela, irmão. Sabe, irmãos, que se lasca o mundo inteiro. Vou casar com ela mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque eu edifico a minha casa. Batizei os meus 2 filhos.
Casei a minha filha em santidade. Muitos levantaram contra ela e disseram que eu deixava ela namorar e que ela estava em pecado. Fiz questão, amado, de fazer um exame e trazer esfregar na cara de quem falou. Para vocês entenderem o tamanho da proporção, irmão, posso ter todos os defeitos, mas a minha vida está no altar com o Senhor. A minha casa está no altar com o Senhor. A minha esposa está do meu lado há 20 anos, irmãos. Há 20 anos eu estou do lado dela e ela do meu. Passamos por vendavais. E esse é o maior problema. Aí, amados, os casais que eu vi outros pastores que ainda não têm uma vida de compromisso, nem de santidade, nem com a própria casa. Como, amados, há uns 3 meses atrás eu fui pregar numa igreja, eu estou quase encerrando, irmãos, para a gente fechar. Fui pregar numa igreja, irmãos, e aí eu cheguei lá, irmãos, para pregar, e sabe o que o pastor teve a coragem de falar para mim? Pastor, irmãos, eu não gosto de conversar quando eu vou na igreja dos outros pastores pregar. Eu não gosto de conversar com ninguém antes de eu pregar. É um costume que eu tenho, eu não gosto de conversar, principalmente com os pastores ou os obreiros da casa. Mas na hora que eu cheguei, o pastor sentou do meu lado, ele olhou para mim e disse assim: ei, pastor, olha para mim que a minha vida está aqui do lado. Aquela pedra de tropeço da minha esposa ficou lá em casa, aquele urubu. E eu estou aqui, vou fazer a obra. Vai fazer a obra de jeito, irmão? Eu não podia ter ouvido isso, irmão. Tive que mudar todo o sermão da mensagem que eu ia pregar. E levei um estudo igual eu estou levando aqui hoje, com mensagem, versículo, mostrando que o primeiro ministério é a sua casa, irmãos. Deus, ele tem compromisso na sua casa. É mentiroso. Aquele que diz amar a Deus, irmãos, não ama o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso, é um falso profeta. Aquele que vive falando de bom casamento, mas lá dentro de casa está xingando a mulher, está xingando o marido, está brigando, está dormindo embolado, está dormindo, irmãos. Eu sei de pastores aqui que dormem em cama separada da sua esposa e estão no altar falando de casal. Esse é o problema nosso. Por quê? Porque e faz aquele reboliço todo, põe a mais. Oh, meu Deus do céu, gente. Irmãos, palavra. Irmãos, a Bíblia me diz que ele pode revelar, ele pode fazer o fogo cair do céu. Eu não sou contra a revelação, não tem problema, eu acredito. E Deus usa, Deus faz. Mas, irmãos, está ali passando o culto inteiro revelando, aí vem 10 minutos de palavra. Passa o culto inteiro louvando, e depois vem 5 minutos de palavra. Não, irmãos. Estamos anulando a cruz. Para de ir atrás de revelação e vai atrás da palavra. Para de ir atrás, amados, do engodar o seu coração. Ai, eu estou com o meu casamento, mas eu não queria passar por isso. Ai, pastor, o senhor pode orar? O que Deus te mostrou? Eu fico ou não fico? Vai te converter, miséria. Oh, meu Deus do céu, irmãos. Vai dobrar o joelho, vai falar com Deus. Sabe, esse foi o problema que aconteceu com Sarai, irmãos. E ela, além dela pegar, sabe aquela desculpinha de Adão e Eva, pegou, amados, a maçã, comeu e disse: que delícia, come, Adão. Adão deveria ter feito o quê? Mulher, isso não era para ter comido, Deus não mandou. Mas o que Adão fez? Foi minha esposa que me deu mesmo, vamos comer. E aí? O pecado entrou. Então, irmãos, esse é o nosso problema. Estamos ouvindo mais a voz do homem, ao invés de ouvir a voz de Deus. Então o que eu estou fazendo aqui ouvindo o Senhor? Você está ouvindo a palavra, abençoado. Você está ouvindo a voz do pastor que Deus levantou. E ao anjo da igreja, Deus pegou e falou assim: ao levita da igreja, Deus disse. Ao diácono da igreja, Deus disse. Ao anjo da igreja, abençoado. Ao condutor. Essa igreja, ela é santa, mas é conduzida por um homem falho, que sou eu. Mas continuo sendo anjo. E vou estar aqui até a presença de Deus. Eu espero, irmãos, que eu possa apresentar uma igreja remida, lavada, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Eu não estou falando que tem problema, amados. Irmãos, que dia que eu tirei a oportunidade de quem não é dizimista aqui nessa igreja? Que dia que eu impedi alguém de cantar, de pregar, de orar, de fazer alguma coisa porque não dizima?
Eu não estou falando isso, irmãos, mas é problema seu quando você tem poder de fazer e não faz, você peca. Não é eu que faço você pecar, é você. Então, irmãos, se você tiver a oportunidade de fazer a obra, faça. Se você tem condição de ofertar e dizimar, por favor, organize as suas finanças. Faça isso. Se você tem condição de orar mais durante o dia, por favor, organize o seu tempo. Ore mais. Se você tem condição de ler a palavra, irmãos, por favor, organize a tua vida. Leia mais. Vamos concluir. Esta lição nos ensina a respeito da promessa de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequência grave para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Amém, irmãos? Ficou bem claro isso? Tem alguma dúvida? Que você queira fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o estudo que nós falamos? Sobre dúvida? Eu acho que ficou bem claro que o problema nosso é deixar de orar. O problema nosso é deixar de estar mais perto de Deus, não é? Vocês concordam com isso? Eu acho que o meu problema é esse. O meu problema, amados, todas as vezes que eu errei, que eu caí, que eu pequei, que eu falhei, que eu fali financeiramente, foi porque eu deixei de ouvir a voz de Deus. E ouvi mais a voz do meu coração e das pessoas. Não, pastor, pode fazer que eu estou contigo. Quantas vezes eu caí nessa besteira, irmão, e quebrei a cara. No final, se não fosse o pastor Alexandre e a pastora para assumir a dívida comigo, eu estava no sal. Irmãos, se não fosse Deus levantar aí alguns irmãos e irmãs do nosso meio, eu estava no sal, irmãos. Então, não vamos ser patéticos, vamos ser espirituais, vamos ser alguém que ora. Amém? Vocês têm alguma pergunta para fazer, sim ou não? Porque eu tenho. Então eu quero fazer só 3 perguntas. Irmãos, quando Deus chegou para Abraão, Ele fez uma promessa. Quantos anos Abraão tinha? 75. Quem concorda que é 75, levanta a sua mão. Quem concorda que é 70, levanta a sua mão. 75 ou 70? 75? Amém. Então, parabéns. E quando cumpriu a promessa, Abraão tinha quantos anos? 100 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta lógica que eu fiz a ontem e todo mundo acertou, irmão. Eu vou dar 2 opções para vocês. Quanto tempo levou para cumprir a promessa do filho na vida de Abraão? 20 anos ou 25 anos? 25 anos. Parabéns, você prestou atenção, né? Glória a Deus. Amados, então, eu vou encerrar com essa palavrinha para você, irmãos. Eu ouvi essa história há muito tempo e ela mexeu muito comigo. Certa vez um pregador chegou em São Paulo para pregar, e quando ele foi pregar, irmãos, ele estava uma jovem, toda cheia de tatuagem, brinco no nariz, na orelha. Não que eu sou contra, mas ela estava ali, amados, porque tinha vindo o mundo da noite, da farra. Era alguém que vivia na farra. E o pastor pregou sobre o sermão, amados, da cruz. Naquela noite, aquela mulher, amados, ela resolveu tirar os pinces, resolveu tirar o seu brinco, resolveu tirar tudo, mudou, irmãos, e veio para a casa do Senhor e entregou Nicolas. Ô Nicolas, vem cá, pastor, vem. Vem cá, pastor. Ele caiu de novo. Esse dia estava dormindo, tadinho, caiu da cadeira. Deu um susto, irmãos. Aleluia. Irmãos, então volta aqui para mim. Olha o que aconteceu. Senta aqui com o pastor aqui, negão. Vem cá. Senta aqui. Isso. Senta aqui no altar com o pastor aqui. Isso. Bonitão. Isso. Pega com o pastor. Isso. Irmãos, o que aconteceu? Aquela jovem se arrependeu, se converteu. E tudo que o pastor, mas a pastora fazia, ela estava presente. Eles iam para o monte, a jovem estava.
Eles iam visitar, a jovem estava. Eles iam estudar, a jovem estava. Eles iam almoçar, jantar, a jovem estava também, né? Roupas. E aí, amados, o que aconteceu? Chegou um momento em que eu chamo de urubu dentro da igreja. Os urubus chegou para aquela jovem e diz assim: ó, ei, baixa a tua bola. Eu já fui assim como você. Já orei, já preguei, já cantei, já pulei, já chorei. Mas uma hora isso passa. Olha como nós estamos aqui, ó. 20 anos na igreja do mesmo jeito. Ela falou: ó, vou para me ficar desse jeito aqui, eu converto de novo, eu me arrependo de novo, eu mudo de novo, mas dessa forma eu não aceito ficar. Então eu não sei você, irmãos, talvez você está dentro da igreja 10, 15, 20 anos, do mesmo jeito, olhando, amados, a vida dos outros, falando mal da vida dos outros e querendo que a sua vida mude. Não faça isso não. Seja você a diferença. Comece mudando através de você. Comece você a ser de oração, para ver a sua casa ser de oração a partir de hoje. Amém? Vamos orar então? Glória a Deus. Vamos ficar sobre o pé. Glória a Deus. Aleluia. Amado, como eu estou bastante gripado, no final do culto, se você quiser oração, o diácono Vivaldo, o pastor Alexandre, vai estar aqui na frente orando por todos. Amém? Vamos orar? Querido Deus eterno e soberano Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado por essa palavra, Deus. Abençoa a nossa vida. E não nos deixe, ó Deus, com que o valor das coisas materiais tome conta do nosso coração. Que nós possamos sim, ó Deus, ter o nosso coração aberto para a obra do Senhor, para a verdadeira obra, para ajudar os necessitados, as cestas básicas, os trabalhos sociais. Manter sim, meu Deus, o trabalho da igreja, a energia, a água, o aluguel da igreja, meu Deus, a gasolina das visitas. Sim, nós precisamos, mas mais do que isso, ó Deus, não nos deixe endurecer o nosso coração para a Tua palavra, para amor ao próximo, para a Tua obra, meu Deus, com o passar dos anos, que nós venhamos nos arrepender e fazer como a Tua palavra nos ensina. Volta-te, arrepende-te, volta aonde caíste, abandonaste as primeiras obras, abandonaste o primeiro amor. Que nós venhamos voltar, Jesus, todos os dias e ser espirituais na Tua casa e na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, amados. Aí senta lá agora, negão, obrigado, viu? Vamos, então nós vamos encerrar, né? Levante as suas mãos para cima. Já orou pelo dízimo da oferta? Já não, né? Vamos orar pelo dízimo da oferta, se você trouxe. Pai, eu quero apresentar o dizimista e ofertante dessa casa. Quero apresentar a casa, famílias, finanças. Meu Deus, ensina o teu filho a dizimar. Ensina o teu filho a ofertar. Eu sei que muitos ainda pregam a Deus e distorcem a palavra, mas dízimo, ó Deus, e oferta, ó Deus, não é mandamento, é princípio. É quando eu revelo quem realmente me governa, se é o dinheiro ou se é o Senhor, se é um coração generoso, ó Deus, ou se é um coração forçado para as coisas materiais. Por isso, Deus, ensina a mim, que sou pastor, a administrar essa igreja corretamente. Ensina-me também a manter fiel nos dízimos, nas ofertas. Ensina, Deus, esse irmão e essa irmã a, Deus, ajudar a Tua obra. E abençoa ele, Deus. Prospera. Mostra mesmo, Deus, a diferença do que serve e o que não serve. Mostra mesmo a diferença daquele que é fiel e o que não é, Senhor. E derrama sobre nós a Tua presença, o Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para cima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. A igreja diz: se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer depois, está aqui. O diácono Vivaldo e o pastor Alexandre vai estar orando por vocês aqui à frente, em nome de Jesus. Está aqui o óleo, pode pegar, passar um dia e profetizar na vida desse povo. Agora sim, meu irmão, em nome de Jesus, pode orar, profetizar, pular, viu? Não tem problema não, mas faça da maneira correta, amém? Deus abençoe.